Quais as melhores ações para você operar opções? Porque o trader de opções consegue separar as ações boas das ações ruins, já está meio caminho andado. Porque quando você acerta a empresa ou a ação que está por trás daquela opção, todo o restante, como vencimento, strike, prêmio, tudo é consequência dessa boa escolha. E é exatamente o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Como eu, Felipe Figueira, escolho as ações certas para operar opções e quais ações é melhor deixar de fora. Tenho certeza que você vai evoluir muito como trader de opções se me acompanhar até o final. Vambora! Verdade é que a maioria dos traders já começa olhando a opção, já entra na grade, né? Aí, pô, vou escolher o vencimento, o strike, o prêmio, já começa por ali, né? Mas esse não é o jeito recomendável, tá? Porque, pô, se a gente está operando uma opção, a gente está relacionado a uma ação, a um ativo objeto. E esse ativo objeto, ele tá em que tendência? Ele tá lateral, ele tá subindo pra caramba? Porque, por exemplo, você tá vendo uma ação que tá caindo lá, né? Vou dar um exemplo atual aí, Casas Bahia. Casas Bahia caindo dia após dia, dia após dia. Pô, você vai vender a put de um ativo desse? Você pode fazer o que você quiser, né? Mas eu acho arriscado quando o ativo está em tendência de baixo. E esse é um dos filtros que eu vou falar com você daqui a pouquinho, para você eliminar certas ações, entendeu? Mas o importante é você saber alinhar como é que está a sua expectativa para aquela ação, para você operar opções e evitar dor de cabeça, beleza? Então a melhor forma que eu vejo para o trader de opções começar com mais segurança é você inverter esse raciocínio e começar pelo prêmio, né? Então você vai pensar o seguinte, pô, Banco do Brasil, será que é o momento de fazer uma boa operação no Banco do Brasil? VEG3, será que é um bom momento? Petrobras, começar pelo ativo objeto. Pode parecer que tanto faz, que é a mesma coisa, mas o resultado muda drasticamente. Você já fez um bolo? Porque eu pergunto isso porque o pessoal de hoje em dia eu não sei se cozinha tanto mais, né? Mas se você pegar uma travessa ali de alumínio, despejar ali ovo, você vai botar farinha, você vai botar leite, bota toda a receita certinha ali, mas bota tudo direto ali, bate ali mesmo no alumínio, aí você bota dentro do forno, aí só depois você liga o forno e caramba, esqueci de botar o fermento. Aí depois de 10 minutos você tira o bolo, bota o fermento, fecha de novo e daqui a uma hora você vai ali e abre, o que que vai ter? Vai ter um bolo ruim, né? Vai ter um bolo solado, queimado, é um resultado desastroso, né? Pois é, meu caro, quando você vai operar opções, é importante você seguir um método, você ter um passo a passo, senão você vai ser o cara do bolo, você vai fazer cada hora o bolo de uma maneira diferente e o bolo nunca vai ter aquela consistência, você tá entendendo? Porque quando você acerta uma vez, acerta outra, você documenta isso. Não precisa escrever necessariamente, você lembra, pô, aquela estratégia deu certo. Aquele ativo, gosto de fazer isso naquele ativo. A experiência, o cabelo branco é que vai contando para você ao longo do tempo no trade de opções. A verdade é que as opções, elas não existem sozinhas, elas não estão num universo à parte. Elas nascem de uma ação, né, de um ativo objeto. Então, se você está vendendo uma put da Petrobras, está relacionado a Petrobras. Agora, se você está fazendo uma operação numa ação ruim, então não há estratégia que salve essa ação do seu desfecho. E a gente tem uma brincadeira que a gente fala o seguinte: vender put uma ação ruim é igual comprar uma lancha. Nos primeiros dias é uma maravilha, é um prêmio elevado, né? Você está divertido ali com a sua lancha também e tal. Mas depois de um mês, meu amigo, você não quer mais saber daquilo, não. O que o pessoal mais faz é abrir o home broker, seja o Profit ou o home broker, e você, né, operar qualquer opção com base no prêmio. Não é assim que vai te trazer consistência. E antes de mais nada, né, aqui não tá só um gogó, né? Eu não tô te ensinando só teoria. Eu opero opções há mais de 12 anos. Então, eu tô nesse mercado antes das opções semanais, quando tudo era mato, né? Aqui não tá um guru te ensinando uma coisa que não aplica, né? Então, olha só. Vou pegar um exemplo aqui, né? Magazine Luiza. Pô, vou imaginar o seguinte, né? Você, pô, tá vendo ali Magazine Luiza e você tá, caraca, tô fissurado aqui em vender uma put porque o prêmio tá elevado. Aí você, pô, vai ali e vai ver o prêmio da Magazine Luiza. Pô, a put dela, o último preço que saiu dela, ó, 32 centavos, tá agora 32 centavos, né? Vamos lá, prêmio, porra, 6,26%, tá vendo aqui? Editor, aumenta aí pro pessoal ver, 6,26%. Isso aí é o que a gente fala de luring, né? Isso aí atrai o cara no sentido de que, pô, o prêmio tá elevadíssimo. Então, vou vender essa put aqui e tá suave na nave. Só que você tá lidando, e é isso aqui que vai estar importando, não é o prêmio ali, né? A primeira coisa que você tem que ver é isso aqui, né?
porra, a ação tá caindo cada vez mais, cara. Olha só, tá em tendência de baixa, ela vem caindo lá desde 2020, 2019 quase. É isso que você quer para você? Ter esse risco, não é questão de que vai acontecer, é uma questão de que tem o risco de continuar caindo. Se a tendência é de baixa, que é um dos filtros que a gente vai falar daqui a pouquinho, então não se deixe levar só pelo prêmio, ok? Olhe como é que o ativo objeto tá e esses são os filtros que eu vou te falar a partir de agora. Então como é que eu faço para encontrar as ações certas para operar opções? O primeiro filtro é o negócio. Qual é o negócio que está por trás daquela ação? Será que é um negócio que vai perpetuar aí para sempre? Warren Buffett falava muito das ações perenes que sempre vão estar por aí. Vai ver onde é que está a cotação da Coca-Cola, por exemplo. Vai dar uma olhada também como é que está a cotação da American Express, da Visa. Negócios aí que continuam, né, aí no mercado e ninguém consegue tirar eles. Então, para você vender opções, é bom que o negócio ele tenha uma barreira de entrada muito grande, que se chama moat. Moat é aquele canalzinho que fica, né, ao entorno de uma fortaleza que impede que alguém entre ali dentro. Então, uma empresa que tem moat dificilmente será copiada. Por exemplo, ninguém nunca vai conseguir copiar o Filipão aqui, né? A pessoa pode tentar, né, mas nunca será Felipe Figueira. Humildade passou longe, hein? Mas você tem que pensar assim, a ação ela tem realmente um diferencial e aí você vai para os fundamentos. Fundamentos esses que eu vou mostrar aqui agora também. Por exemplo, no Investidor 10, que é um site que eu utilizo para estar analisando as ações, ele é de graça, né? Basta você se cadastrar ali. Você consegue estar vendo o seguinte, cara. Magazine Luiza, nesse caso, né? Que eu tava dando no caso negativo. Tem que ter um caso negativo, né, cara? O bom e o mal, né? É igual o Senhor dos Anéis, né? Porra, os elfos são o bem e os orcs são o mal. A gente tem que comparar um com o outro. A ação é boa ou é ruim, né? Então, Magazine Luiza, por exemplo, é um caso que a gente tem que olhar os indicadores fundamentalistas, perfeito? Então, a gente vê aqui o seguinte, que eu acho mais importante para você analisar ações, é isso aqui, ó, o ROI. Cara, ROI de 1,21%. Esse é o retorno do acionista. Meu Deus, assim, não tem como investir numa ação ou vender opções de uma ação que tem um retorno desse para acionista. Pô, nossa Selic tá 15%, cara. Que acionista é esse que aceita 1,21% ali de retorno, né, em cima do seu investimento? Então, assim, complexo, né? Tem dívida positiva, né? 1,87 em cima do EBITDA. O crescimento de lucro dela, ou seja, nos últimos 5 anos o lucro caiu 12%. Então, assim, são métricas que você consegue ver uma ação que ela não é boa, o negócio não é bom, o negócio está por trás dessa ação. Então, negócio, ação e opção. Opção vai olhar a ação vai olhar o negócio não for bom, não adianta. E aqui um outro exemplo é Itaú, né? Itube 4 aqui, por exemplo, que é o que tem opções. Itube 3 não tem opções. Então, Itube 4, se você verificar, aqui, ó, a rentabilidade dele, né? O ROI dele é de 21,93%. Olha como é que é acima da taxa de risco, como é que é acima dos ativos ruins, né? Claro, é um banco, ele tem métricas diferentes de endividamento, mas cara, um banco que está crescendo 25% ajustado aí nos últimos 5 anos, cara. É uma ação enorme, é um banco enorme e continua sendo sólido, gerando retorno para acionista. Então, assim, fazendo uma análise fundamentalista aí do negócio, a gente consegue separar uma ação ruim de uma ação boa. E quando você escolhe a ação certa para operar opções, a sua decisão como trader de opções é muito mais simples, é mais tranquila, mais leve. Você não vai ficar com aquela preocupação ali durante a noite, porque você está vendido numa put de uma ação que está caindo, uma ação ruim. Você deixa de torcer para a operação dar certo e começa a ter um conforto de que, em último caso, você vira sócio de uma boa empresa a um bom preço. Essa é a mentalidade correta. Ó, antes de seguir adiante, eu sei que tem muitos aqui que não estão ainda inscritos no canal do Felipe Figueira. Clica seu dedo no botão de inscrever-se, ativa as notificações para você ficar antenado em conteúdos de opções e também análise de ações para você conectar o melhor dos mundos, tá? Clica já e inscreva-se. O segundo filtro é tendência. É aqui que o trader de opções se embanana todo, mas não precisa. Vou te mostrar agora uma forma simples de você bater o olho na ação e já ver, pô, essa ação tá em tendência de alta ou não tá, sem ter que ficar, negócio de day trade, ficar mexendo com gráfico muito curto, não, nada disso. Análise de trader de opções em relação a fundamento, em relação a gráfico, tem que ser simples. Não é para confundir nem enfeitar o pavão. O seu foco continua sendo as opções. Agora, você tem que saber como é que está a tendência. Como é que eu olho? Me acompanha. Então, analisar a tendência é super simples, tá? Eu tô aqui na tradingview.com, perfeito? Você vai entrar nos gráficos e a primeira coisa que você vai colocar aqui, ó, uma semana de negociação, tá bom? Uma semana, olha bem de longe. Opa, olha como é que a nossa visão agora como trader de opções está muito melhor. Olhando de longe. Esse aqui é o índice Bovespa, a nossa bolsa, em média, né? Então, a gente não vai operar o índice Bovespa. É claro, não tem como operar o índice Bovespa, não ser através do BOVA11, etc e tal. Mas
como é que a gente consegue ver as ações aqui com essa visão de tendência, né? Vamos abrir, por exemplo, aqui a Braskem, né? Braskem, que está claramente caindo, né? Isso aqui está realmente um caso bem emblemático, né? Braskem agora 5,83 e tal, veio de R$ 60, agora está 5 e pouco, né? Então, dramático. Aqui não está muito difícil de você ver o quê? Tendência de baixa, cara, entendeu? Eu não quero nem saber de vender opções no ativo que está em tendência de baixa. Eu vou montar uma trava, eu vou comprar uma put, posso até montar uma compra de volatilidade em determinados momentos, né? Mas eu jamais vou vender opções a seco, né? Venda de call e venda de put, do ativo desse. É aquela coisa, você faz o que você quiser. Mas o meu filtro de procurar a tendência, o ativo tem que estar em quê? Tendência de alta. Vamos dar um exemplo antagônico aqui. Embraer, em BJ3, né? Claramente em tendência de alta. Não estou entrando em momento aqui da operação, no timing. Tem outros vídeos do canal aqui que eu ensino, né? No meu treinamento, então, tudo passo a passo, na mentoria. Mas você tem que olhar o seguinte. Como é que tá a tendência no semanal? Joga para fora, joga para longe. Olha como é que nos últimos 5 anos, 6 anos, a Embraer só veio subindo, né? Só veio subindo, subindo, subindo cada vez mais. Aí eu já consigo ficar confortável em vender call, vender put num ativo que está em tendência de alta. Não significa que eu vou estar fazendo uma venda de put no topo, não. Mas pelo menos o ativo ele se provou aí nos últimos 5 anos, tá? Então uma forma de você olhar a tendência é isso. Você entrar no TradingView, olhar o gráfico de uma semana, o gráfico semanal, bota a ação que você está de olho. Ah, Petrobras. Olha a Petrobras, como é que está nos últimos 5 anos. Pô, tá em alta, então mais conforto também. Então, assim, vender opções, ativo tendência de alta nos últimos 5 anos, o gráfico semanal. Beleza? O terceiro filtro para você encontrar a ação certa para operar opções está relacionado à sua intenção com essa ação. Antes de montar qualquer estratégia de venda de opções, você tem que pensar o seguinte, no caso aqui, venda de call. Eu aceitaria vender as minhas ações da Engie a 31,75? Então a gente tem que sempre fazer essa reflexão, cara, porque quando a gente está lidando com venda de opções, a gente tem que ter esse conforto de que, pô, caso isso aqui aconteça, qual é a minha intenção? Então, caso aconteça isso, 31,75 e fica lá em cima, eu aceito vender Engie ali naquele preço. Então a minha intenção é, se subir, eu me desfaço dessas ações da Engie. Você está entendendo? Então a intenção está relacionada ao plano. Você não pode se desfazer a maluquice, né? Esse é o caso da venda de call, né? No caso da venda de put, nesse caso aqui de Banco do Brasil, eu aceitaria comprar Banco do Brasil no preço do strike aqui da put? Aceitaria, né? Então, isso dá um conforto maior no momento que você toma essas decisões de intenção, de aceito comprar ou aceito vender, dá maior tranquilidade. Mas nem sempre você vai querer comprar ou vender um ativo objeto, uma ação com base na operação que você está fazendo. Tem gente que se importa muito em ser exercido, tem gente que só quer trabalhar com as opções, não quer carregar a ação de jeito nenhum. O importante é você refletir sobre o seguinte, o filtro da intenção é esse. Responda a si mesmo. Eu quero gerar renda sobre uma posição que eu já tenho, né? Primeiro ponto é esse. Eu quero comprar essa empresa mais barato, né? Outra coisa é o seguinte, eu quero apenas aproveitar um cenário específico, que dependendo da sua intenção nessa venda de opções, pode ser que outras estratégias façam mais sentido do que a venda de opções. Você pode, por exemplo, montar uma trava. Na trava você não tem muito que se preocupar com o exercício, a não ser que fique ali, né, bem no meio da sua trava, se a trava estiver muito distante um strike do outro. Mas uma trava ela resolve muitos casos iguais a esse. Agora, se você não tem problema em ser exercido, que a gente fala, caso sua opção ela expire dentro do dinheiro, então o filtro da intenção ele passa bem. Determinadas estratégias podem ser muito boas para uma pessoa A, né? Agora, outras estratégias podem ser melhor para a pessoa B. Então, a gente tem que buscar ali, na diversidade de estratégias e opções, tem que escolher a melhor. Estou te ensinando aqui venda de opções e saber fazer esse filtro da maneira correta. E o quarto filtro é liquidez, né? A liquidez das opções especificamente, né? Então a gente consegue, por exemplo, na nossa plataforma nós temos um filtro de liquidez, plataforma de análise completa para isso, não é de operação, é de análise e acompanhamento, né? Então nesse caso, ranking de liquidez, ele te ajuda a ver as ações cujas opções são mais negociadas, cara. Então isso aqui já te ajuda a encontrar umas top 10, top 20, top 30 que você deveria estar de olho. Perfeito? Pova 11, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Brava, muito negociada, PetroRio, Small 11. Então tem diversas ações aqui, lojas Renner, parando em lojas Renner aqui, açaí para cima, que você consegue operar opções
com mais tranquilidade. Olha a quantidade de negócios que se acumularam nos últimos 30 dias, né? Você pegar aqui, mais de 1.000 negócios por dia, tem lojas Renner, né? Se divide por 30, então bastante negociação, tem bastante volume, né? Então esse filtro, ele é muito importante, porque se você for pegar uma ação que é pouco negociada e o mercado não dá tanto valor para operar as opções dele, então não adianta, né? Agora tem casos como o Brava, eu particularmente não venderia, nem vendo opções de Brava, mas apesar dela ter boa liquidez, né? Então é importante ter um bom senso. O primeiro filtro acaba sendo o mais importante, que é o filtro do negócio, depois falamos da tendência, depois falamos do filtro da intenção, tá relacionado ao que você quer com aquela estratégia, e esse aí, o filtro da liquidez, para você encontrar de fato uma lista, começar a observar ela e começar a analisar estratégias possíveis de fazer venda de opções em cima dessas opções. Isso parece um detalhe, mas não é. Isso simplesmente separa quem só executa uma ordem e vende uma opção com base no prêmio de quem entende o que está construindo e busca maior consistência nas suas operações. Simples assim. E essa é a mentalidade que mudou a minha forma de investir na bolsa. E para mim o filtro da intenção é o mais importante, que ele te dá o direcionamento, o plano, o que você tem que seguir. Como diriam os filósofos, né? Conhece-te a ti mesmo antes de mais nada, né? E agora eu quero saber de você. Se você tivesse que escolher apenas uma empresa para ser sócio por 10 anos e poder operar opções em cima dessa ação, que ação seria essa? Coloque aí nos comentários. Um banco, uma elétrica ou até uma ação americana. Bota aí e vamos ver a ação que o pessoal mais gosta de operar opções. Espero que esse conteúdo tenha sido produtivo para você. Bons estudos, um grande abraço. Valeu!